Anderson Armstrong, de volta no Cardio Debug, médico cardiologista e epidemiologista, na fase final do nosso caso clínico, agora discutindo a fase 2 do Covid-19, a fase inflamatória, com o Dr. Raimundo Jenner, médico pneumologista, e Dr. Lúcio Diniz, médico hematologista, debatendo em cima do meu próprio caso clínico, da minha condução no caso do Covid-19. Vamos em frente. Então, alguém quer começar falando um pouco do que representa essa fase inflamatória? Naturalmente, as complicações mais graves, elas têm sido demonstradas para as complicações respiratórias graves, pulmonares graves, a pneumonia, né? Mas a gente sabe que, na verdade, é uma resposta sistêmica, ou seja, que atinge o corpo inteiro. O Raimundo já tocou no assunto da questão do coração, que é uma coisa preponderante. Tem as questões de fenômenos tromboembólicos, ou seja, a formação de coágulos dentro do organismo, né? Dentro do próprio pulmão ou em outros locais que podem migrar e, eventualmente, ir para o pulmão, piorando a situação respiratória. No nosso caso clínico, o paciente, como eu falei, apresentou uma melhora até o 5º dia. E é interessante observar que no 3º dia de sintoma, uma rotina laboratorial mostrou as transaminases um pouco elevadas, o que a gente observa em quadros infecciosos, né, de uma forma geral. O dedímero, que tem relação com a questão de fenômenos tromboembólicos, de coágulos, um pouco aumentado, muito pouca coisa. E a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, também um pouco aumentado no 2º para o 3º dia de sintomas. Quando completou 5 dias, repetiu a rotina laboratorial, as transaminases estavam estáveis e os demais marcadores haviam normalizado. Clinicamente, eu estava bem melhor, me sentindo bem, ainda fadigado, baixa tolerância ao exercício, mas já sem calafrios, sem sintomas constitucionais maiores. A partir do 8º dia do início dos sintomas, eu comecei a sentir dores articulares, tornozelo, calcanhar, de caráter migratório, ou seja, às vezes estava no calcanhar direito e às vezes no tornozelo esquerdo, sem sinal de inflamação, mas com uma dor que limitava um pouco o movimento. Comecei a achar que estava tendo uma artralgia reativa, ou seja, a fase inflamatória estava provocando dores articulares. De fato, no dia seguinte, voltei a ter quadros subfebris, com calafrios novamente, temperatura em torno de 37,3, uma temperatura pouco elevada, e muito queda do estado geral. Então, tive uma sensação ruim, fiquei me sentindo mole, mal. Foi um dos momentos mais preocupantes, porque eu sabia que estava entrando na fase inflamatória, que é o período mais sério. Muitas pessoas não fazem sintomas. Aqui em casa eu fui o único que fiz uma fase inflamatória sintomática. As outras pessoas não tiveram. Voltar a ter febre, voltar a ter queda no estado geral muito marcante, não é? Eu esperei esse 8º dia, que foi quando isso voltou. No 9º dia, repeti os exames laboratoriais, e o que chamou a atenção foi que os marcadores, a PCR, a proteína C reativa, marcador de inflamação, que tinha se normalizado no 5º dia, voltou a subir, estava mais alto do que no início da doença. O dedímero, aquele que tem relação com quadros tromboembólicos, com coágulos, estava muito mais alto do que... Estava realmente muito elevado, em valores que tipicamente estão associados à formação de coágulos. E as transaminases, né, ainda mantendo um padrão um pouquinho elevado. Não tinha queixas respiratórias proeminentes, a saturação se mantendo boa, inclusive durante o exercício, apesar da baixa tolerância ao esforço, a saturação sempre se mantendo acima de 96%. Não tinha nenhuma queda de saturação. E não tinha... A baixa tolerância ao esforço era mais uma fadiga, era mais
cansaço do que uma dispneia, uma falta de ar. Ainda assim, a gente sabe que nessa fase existem várias complicações respiratórias por infecção secundária, né? Ou seja, você está lá, o vírus abre a porta para que outros agentes, como bactérias, provoquem pneumonia e compliquem ainda mais o caso. Várias séries, inclusive de necrópsia, mostrando pus no pulmão das pessoas que falecem, às vezes em quantidade pequena, que os métodos de imagem têm dificuldade de visualizar. E eu não estava querendo, na época, fazer a tomografia de tórax. Vocês me convenceram a fazer a tomografia, porque acharam que, como tinha essa baixa tolerância ao esforço, que, de fato, as queixas respiratórias, as complicações respiratórias são as mais graves, eu fui fazer a tomografia. E a tomografia veio perfeitamente normal. Já no 8º dia, as dores articulares ficaram mais intensas ainda. Então, foi decidido, nós conversamos, e decidimos iniciar a dexametasona, que é um corticoide para diminuir a resposta inflamatória, porque dexametasona tinha sido testada em outras circunstâncias relacionadas ao COVID, que é um paciente que tem quadro respiratório sério. Um estudo recente mostrou o benefício da dexametasona, foi a primeira que mostrou esse benefício. Então, transpusemos isso para um quadro inflamatório não respiratório, mas um quadro inflamatório sistêmico. E pelo fato dos marcadores do dedímero, né, esse marcador de doença de coagulação ter sido muito elevado, também é iniciado uma anticoagulação oral. Eu já tinha até comprado o antibiótico, eu achava que estava com infecção secundária, mas uma tomografia normal deixou bem mais tranquilo de que não havia indicação de iniciar antibiótico terapia. Eu queria que vocês comentassem o quadro clínico e se sentissem bem à vontade para colocar o que vocês viram, porque vocês participaram de todo esse processo junto comigo, né? Vocês fizeram parte do grupo que me tratou, né? Outras pessoas participaram, mas o núcleo mesmo decisório fomos nós 3. E como vocês viram essa evolução laboratorial, como vocês veem essa questão da resposta inflamatória sistêmica mais global, menos centrada no pulmão, mas também queria que principalmente Raimundo pudesse falar um pouco da resposta inflamatória pulmonar, que é uma coisa que é o maior temor de todos nós, que não vem ao caso no caso clínico em questão, e que Lúcio também se concentrasse em falar nos eventos tromboembólicos, que também são muito preocupantes. A gente chegou a ter dados aí de 50% de trombose silenciosa em pacientes que não iam para a UTI. Então, é uma coisa muito forte. Só que tudo isso que foi feito, num quadro intermediário como o meu, não tem nenhuma evidência científica. A gente está tateando no escuro, transpondo informações que a gente tem de outras doenças e tentando melhorar a assistência de forma individualizada. Então, vou deixar vocês aí bem à vontade, queria que vocês falassem à vontade. Em relação à chamada fase inflamatória, né? É só entender que, na verdade, você tem a primeira fase, a fase de replicação viral, o vírus entrando no corpo, né, se estabelecendo, se replicando e se espalhando, né? O organismo, ele atua, né, a sistema de defesa atua, fala, tem vírus aqui, vão começar a matar, senão o bicho pega, né? Então, o sistema imunológico, ele vai atuar, e a boa resposta imunológica, ela apenas acaba com o vírus, né? Acaba com o vírus e encerra por aí a infecção. Porém, vai ter algumas pessoas que é a minoria, tá? Fica bem claro que é a minoria dos casos. Essa resposta imunológica que foi feita para matar o vírus, ela é como se fosse um tiro de canhão para, em vez de dar um peteleco a uma mosca. Você vai matar uma mosca, dá um tiro de canhão. Então, ela é exacerbada, ela é muito maior do que deveria acontecer, tá? E isso acontece depois do 5º dia, né? Os dados chineses e italianos mostram que depois que a pessoa tem
os primeiros sintomas, 7 dias após ela procura a emergência para dizer que está pior, que está com falta de ar, né? Em Nova York foram 5 dias, foram menos tempos, né? Mas, enfim, depois de 5 a 7 dias, a pessoa volta a ter sintomas, tá? Ou não melhora, né? Que esses quadros virais, normalmente eles melhoram a partir do 5º dia, né? E depois a pessoa fica bem. Nas pessoas que têm, né, essa resposta imunológica exacerbada, que está acima do que deveria acontecer, as pessoas voltam a ter sintomas lá pelo 7º dia, que é mais ou menos um padrão. Essa resposta imunológica ela continua aumentando por volta do 10º dia, mais ou menos. Então, o que a gente fala? A gente fala que a pessoa tem sintomas, depois de uma semana ela procura o hospital, é internada, no 8º, 9º dia ela piora a parte respiratória e no 10º dia ela é entubada. Né? Isso é mais ou menos uma média, uma tônica, né? Que a pessoa seja entubada no 10º dia por conta da inflamação no pulmão, né? Da pneumonia viral. Tá? A pneumonia viral, né, do Covid, obviamente, que existem outras pneumonias virais. Ela tem uma coisa peculiar, né? Não é específica, existem também outros vírus. E é o que eu chamo da hipoxemia silenciosa, ou seja, a sua oxigenação ela cai, tá? E você não percebe. O normal é que quando a oxigenação do sangue cai, que a pessoa tenha sintomas, tenha falta de ar, fique mais cansada, né? Podendo até às vezes com pouco esforço ter um desmaio. E isso não aconteceu na maior parte dos pacientes com Covid, né? Os pacientes com Covid, eles tinham a oxigenação caía e não tinham sintomas, né? É chamada hipoxemia silenciosa, tá? E isso talvez é que seja um fator que me preocupa um pouco mais, na verdade, nessas situações, porque você tem dano pulmonar e a pessoa não sabe, ela continua tendo os mesmos sintomas. Na hora que ela vai ter falta de ar, já está no estágio mais avançado, né? O pulmão já está mais inflamado e aí torna-se mais grave, né? Fica mais grave por conta disso, tá? Então, a pneumonia viral, ela vai ter essa inflamação, vai ficar mais exacerbado lá pelo 7º dia. 10º dia, se as pessoas vão ser entubadas, é lá pelo 10º dia, tá? Quem não foi entubado fica, às vezes, usa oxigênio, né? E lá pelo 13º, 14º dia, as coisas começam a melhorar, tá? Obviamente que as pessoas que estão entubadas, são pessoas que permanecem, às vezes, muito tempo entubadas, às vezes 2 semanas entubado, né? E realmente é um quadro pulmonar mais grave, certo? Mas o que acontece é isso, a inflamação, que ela está no estágio, fica bem mais elevada, né? A resposta imunológica do paciente, ela é mais do que suficiente, então ela começa a atacar o próprio organismo e na sequência você tem o acometimento pulmonar, tá? O pulmão vai ser responsável por 75% das mortes do coronavírus, né? São insuficiência respiratória e complicações que vêm na sequência, né? Como o Anderson falou, boa parte desses pacientes eles vão ter pneumonia bacteriana em cima da pneumonia viral, né? Isso é comum de acontecer, isso não é incomum de acontecer, inclusive em outros vírus também, tá? Então, realmente, o quadro pulmonar é o quadro que nos preocupa mais, tá? E lembrando que, em alguns casos, as pessoas estão com dano pulmonar e não sabem, né? Estão com um quadro silencioso. Então, por isso que o Anderson, ele estava lá vendo a oxigenação dele, né? Para ver se estava caindo ou não. Porque se caísse, realmente, ele tem indicação de ser internado, tá? Só complementando, falando um pouco dessa fase de complicação que a gente está temendo também, que são a trombose, de maneira geral, é relacionada ao Covid, né? Que também é muito vista nessa fase. A princípio, se acha que, além dessa inflamação que Raimundo falou no tecido pulmonar propriamente dito, ou por estar ali muito próximo ao alvéolo inflamado, tecido pulmonar com as arteríolas pulmonares, você tem uma inflamação por contiguidade, ou por um mecanismo sistêmico que a gente não sabe, ou está se desenhando agora, há no início se achava que era uma coagulação intravascular disseminada, nos primeiros dados de chineses, porque laboratorialmente era a mesma coisa que se via numa infecção bacteriana grave, numa sepse grave, com uma CIVD, que é essa coagulação vascular disseminada. Achava-se que era sistêmico, mas depois se viu que poderia ser só pulmonar, que também já é conhecido, mas que no Covid ficou mais claro que é uma coagulopatia intrapulmonar,
uma pique ali que está acontecendo e que essa inflamação causaria eventos trombóticos, não só no pulmão, mas a nível sistêmico. Tem dados, como Anderson falou, o professor brasileiro Ramaciotti, que tem dados tanto americanos quanto da Santa Casa de São Paulo, que 50% dos pacientes têm algum evento de trombo durante o curso do COVID. Seja ele venoso, como trombose venosa periférica nos membros inferiores, que é a trombose mais comum, seja ele trombose primária de sítio pulmonar, seja tromboses arteriais, né? Então, pacientes com amputação de membros, infarto, acidente vascular encefálico, fazendo AVC, por conta dessa hipercoagulabilidade, que parece ser uma complicação severa e não rara do COVID. 2 semanas atrás foi publicado no jornal americano de trombose e hemostasia um dado de ultrassom Doppler de UTIs americanas que eles fizeram universalmente para pacientes internados por COVID, deu 31, quase 32% de TVP, né, vista em Doppler. E os dados brasileiros que mostraram 50% são de tromboses diagnosticadas por todos os métodos, arteriografia, angio-TC, Doppler, enfim. Foi mais sensível, digamos assim. Então, no mínimo, em 30% dos pacientes, até o momento, tem alguma trombose associada. E aí a gente tem 2 principais perguntas. O que fazer com isso? Né? E como predizer esse risco de ter trombose? No caso específico, no caso que a gente está discutindo clínico, teve um dado interessante que foi a subida desproporcional do dedímero frente aos outros marcadores inflamatórios. E o dedímero, como já é sabido, ele tem uma baixa especificidade. O que quer dizer isso? Ele aumenta em qualquer situação, praticamente, de inflamação sistêmica. Mas ele tem uma alta sensibilidade. Quando ele está alto, ele pode ser que seja doença. Quando está negativo, ele exclui praticamente a doença. Então, ele tem esse valor que a gente chama de preditivo negativo. E com isso, quando o dedímero está muito alto, a gente acha que tem a trombose, mas não confirma. E quanto de dedímero alto a gente vai achar mais que tem trombose, a ponto de tratar como trombose e a ponto de fazer exames rastreando trombose? Essa é uma pergunta também sem resposta, mais uma. A gente discutiu recente um artigo que tentou fazer uma curva pós-hoc, tentando achar qual é o ponto de corte em que a partir dali eu tenho uma especificidade um pouco maior desse dedímero para trombose, e achou-se em torno de 1.500, né? Deu 1.400 e pouquinho. Então, acha-se que um dedímero acima de 1.500 já tem uma probabilidade maior de ser trombose, e abaixo de 1.500 eu posso considerar como do quadro sistêmico inflamatório geral, sem necessariamente ter trombose. Mas também é um estudo só, um dado só, que a gente não usa muito. Mas como se viu que esses eventos trombóticos são muito comuns, o que se faz hoje, isso já está sedimentado, é usar medicação de maneira profilática. É eu fazer a anticoagulação numa dose menor, uma dose profilática, para evitar que essas complicações trombóticas aconteçam em pacientes que internam por COVID-19. E tratamento, uma anticoagulação terapêutica, quando eu tenho uma trombose confirmada ou muito suspeita. Dentro dessas tromboses muito suspeitas entram o tromboembolismo pulmonar, que é o que a gente faz pensado que foi o caso, não foi no seu caso específico, mas é exatamente assim. É o paciente que tem uma baixa tolerância aos esforços, faz uma hipoxemia, ou seja, cai o oxigênio no sangue, e a tomografia não mostra alteração de parênquima pulmonar que justifique aquela hipoxemia. Então, faz a gente pensar que talvez a causa da complicação seja uma trombose pulmonar, uma embolia pulmonar. E aí, anticoagularia esse grupo de pacientes também. Então, o que se sabe, em resumo, coagulopatia é presente no COVID, metade dos pacientes tem trombose, clinicamente manifesta ou não. Hoje se indica anticoagulação profilática para todo mundo que interna, terapêutica reservada para casos que confirmem trombose ou trombose muito suspeita. Em resumo. Nesse caso específico, iniciamos a anticoagulação, independente de não ter sido internado. Não
não ter sido internado, porque seu dedímero foi 2 vezes esse valor, mais do que isso, do que a gente Acima falou. de 3.700. Você falou em 1.500 e o meu foi acima de 3.700. Você tinha uma... É um valor que tipicamente está associado à detecção de trombo, né? Isso, exatamente. Tinha uma dor em membro inferior que parecia ser articular, mas não dava para fazer, então passa um Doppler nessa perna e faz a gente Fiz o Doppler. É só o Doppler foi feito por Dinani, né? Que é a cirurgia vascular e faz ultrassom vascular. Não tem trombose. Eu aproveitei a máquina e vi o meu coração no eco. Não tem nenhuma alteração cardíaca. Então, a gente está chegando ao final da nossa conversa aqui, falando da fase 2 inflamatória, de um caso conduzido ambulatorialmente, completamente off-label, uso de medicação tateando no escuro, em cima do que a gente conhece para outras doenças. A ideia é essa. Uma vez, um colega me falou, rapaz, eu adoro discussão de caso clínico, porque não tem certo e errado, né? Caso clínico, você está ali, está diante do paciente, está diante de um caso real e você tem que tomar decisões. E você não tem evidências científicas para todas as decisões que você precisa tomar. E aí você vai fazendo o que a gente está discutindo aqui. Transpor de outros cenários, tentando sempre trazer o melhor para o seu paciente. No caso específico, o paciente era eu. Então, eu estava... O corticoide que você usou também entrou nessa lógica aí, né? O corticoide também. E a gente transpôs o corticoide da complicação mais complicada, mais temida respiratória, mas como tinha evidências inflamatórias clínicas, dor articular, queda no estado geral, subfebril e laboratoriais com PCR aumentada, com dedímero aumentado, então transpusemos para o uso do corticoide, que inclusive de tudo que eu usei foi aquilo que mais claramente impactou na minha, pelo menos, sintomatologia e qualidade de vida. Quando eu comecei o corticoide foi no pior momento da doença e foi bem marcante o impacto que o uso da dexametasona teve nessa fase inflamatória, em melhorar o meu estado geral, minha evolução. Oi, Raimundo. Não, só ia falar um pouco dessa fase, algumas medicações que foram testadas, né? A dexametasona é uma delas, né? Que talvez a gente ficou perdendo tanto tempo em falando em hidroxicloroquina, né? Que tem um lobby da indústria farmacêutica, é uma medicação muito barata, por isso que ninguém tem interesse que ela seja realmente boa para a doença. E veio a dexametasona, que é tudo isso, né? Que é barata, não tem patente, você encontra em qualquer lugar, qualquer hospital tem, e mostrou benefício, né? Hidroxicloroquina também não mostrou benefício, né? Esse estudo do Sistema de Saúde Público do Reino Unido, né? Mostrou que a hidroxicloroquina nessa fase também não tem benefício, tá? A dexametasona tem benefício, especialmente naqueles pacientes que necessitam de oxigênio, né? E também teve um outro antirretroviral, o ritonavir, esqueci, ritonavir, saquinavir, não lembro qual era, que é o Caletra, né? Que eu acho que o Lúcio falou, também não mostrou benefício no estudo, né? Mas, enfim, né, essas fases tem algumas doenças, tem alguns também outras medicações, né, que mexem um pouco na parte imunológica, que está faltando um resultado, né, que é o tocilizumab, antagonista da interleucina 1, receptor interleucina 1, interleucina 6 e outros mais, né. Esses ainda estão para sair alguns estudos, os estudos preliminares parecem ser positivos, mas a rigor, o que parece trazer benefício, claro, dexametasona e talvez o Remdesivir, né, que também está mostrando benefício, num estudo também um pouquinho polêmico, aquele estudo foi publicado lá no New England, tá? Mas esses são as duas drogas que provaram ter, num estudo bem feito, bem realizado, que pareceram trazer benefício, tá? Algumas medicações ainda não saíram resultados dos estudos, a gente está aguardando ainda, né?
E outras, como a hidroxicloroquina, por exemplo, realmente faltam sair, eu acho, alguns estudos, né, bem desenhados sobre a hidroxicloroquina, mas nesse momento realmente não parece sem ter indicação nos quadros de Covid, especialmente nos casos que são internados, né, que acontece na fase mais tardia da doença, tá certo? Forçando, então, realmente as evidências vão no sentido de que aquele paciente, quando chega na fase de internar, que tipicamente é nessa fase inflamatória que a gente está falando aí, 7, 10 dias depois do início dos sintomas, esse doente, de fato, as evidências estão bem sólidas no sentido de não ter benefício de hidroxicloroquina, né, ivermectina, essas outras drogas que a gente debateu a possibilidade de uso em fases mais precoces, né, apesar da falta de evidências e de não ter sido usada no caso clínico. Né? Mas só para reforçar o que você colocou. Eu acho que todos nós concordamos com isso. Anderson, temos tempo só para mais um comentário em relação a isso? Claro, claro. Pronto, é só... Nessa celeuma, há poucos dias, saiu mais um artigo que foi um desenho até bem interessante. Pela primeira vez, pegaram pacientes que só 100% dos pacientes foram confirmados com o PCR, que deveria ser óbvio, mas só mostra a má qualidade dos trabalhos anteriores. Avaliou mais de 2.000 pacientes, era um estudo, não foi randomizado, não foi cego, mas eles avaliaram 4 grupos. Pacientes que usaram hidroxicloroquina... Oi? Observacional, né? Observacional. Eles usaram o que pegou e usou, ninguém foi... Não é aquele tipo de estudo que a gente gosta de para dizer se vale a pena ou não. Isso. Os braços não foram equilibrados, enfim, com as características demográficas e epidemiológicas. E aí, mas foram 4 braços. Não usava nada, usava hidroxicloroquina sozinho, hidroxicloroquina com azitromicina e azitromicina sozinho. E aí mostrou que os 2 braços da hidroxicloroquina diminuíam a mortalidade intra-hospitalar. O estudo teve uma mortalidade geral em torno de 18% e os braços com hidroxicloroquina uma mortalidade um pouco menor. E aí se ressuscitou a mais fênix de todas as drogas no Covid, que é a hidroxicloroquina. Mas aí eu queria só compartilhar a tela, pode ser rapidinho, só para mostrar um dado. Ele foi publicado no Jornal Americano de Doenças Infecciosas. Eu acho que tem uns 2, 3 dias só que ele foi publicado, que é o tratamento com hidroxicloroquina, azitro em combinação em pacientes com Covid. Ele avaliou 2.000 e poucos pacientes, mas o que eu queria chamar a atenção era para isso aqui que vai na onda do que a gente já tem provado, que é o benefício do corticoide. Ele tenta fazer uma análise regressiva, mas ele não especifica o N do corticoide. Mas deixa eu mostrar a tabela, fica mais fácil. Isso aqui que eu queria mostrar. Cadê? Aqui, ó. Que ele mostra que, de fato, a mortalidade é menor, mas quando a gente pega os braços que usaram hidroxicloroquina, ó, o uso de corticoide junto, 80% aqui, 74% aqui. Nos braços que não tem hidroxicloroquina, ou que não usam nada, 35% corticoide, 38% no base da azitra. Então, isso foi no mínimo estranho. Achei os braços que se mostraram melhor fizeram 2 vezes mais corticoide do que os braços que não se mostraram com a mortalidade ideal. Então, ele fez uma regressão logística para saber se isso... E o corticoide já tendo mostrado benefício em outras evidências. Já tendo mostrado benefício em outras evidências. É estranho. Então, ele fez uma regressão, não deu um P significativo para o corticoide, mas o N do corticoide é muito pequeno. E ele não discute isso, dos corticoides isoladamente. Ele não discute isso. Então, eu achei esse dado interessante e me levantou a pergunta mais uma vez. O que funcionou de fato foi a hidroxicloroquina com o braço azitra ou não, ou o corticoide que foi dado em uma proporção muito maior nesse braço do que nos braços que não usaram. Né? Foi a principal crítica que eu fiz a esse estudo. Mas é isso. A pergunta, então, fica. Alguém mudou sua conduta ou tem alguém que usa hidroxicloroquina no paciente que interna? Desse estudo, baseado nele, não. Ninguém, né? Não, foi aquilo que eu tinha colocado, né? Não que eu conheça. Ele surgiu para tentar gerar mais condição, mas na realidade ele não acrescenta muito pelo seu desenho, na minha visão. Isso, pelo desenho, exatamente. Mudar essa conduta nessa fase inflamatória, nessa fase... Isso. Os autores foram bem honestos em relação a isso. Eles falaram que eram estudos observacionais, que não mudaria a conduta, que só levantaram a hipótese. Então, eles não forçaram a barra. Muitíssimo obrigado a vocês pela disponibilidade de chegar, pelo
pela ajuda de terem me tratado, de ter participado do tratamento, um momento que é um momento delicado. Você sair da fase de médico para a fase de paciente é sempre complexo. Quando você se sente pivô do adoecimento das pessoas que você ama dentro da sua casa, isso fragiliza você ainda mais. E foi muito bom poder contar com vocês nas discussões e a mente aberta para o fato de que estávamos agindo fora das evidências em praticamente todos os momentos. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês no meu tratamento, da minha família, pela amizade de vocês e por esse momento aqui da gente poder expor e tentar ajudar as pessoas, porque muito se fala de depois que o paciente internou, como é que a gente vai fazer, como é que vai ventilar, mas ninguém fala tanto da maioria dos pacientes, que é justamente o paciente que não chega a ser internado, o paciente que vai ser conduzido ambulatorialmente. E aí a experiência de vocês aqui, eu imagino que vai ajudar as pessoas a esclarecer melhor a respeito da doença e também para os próprios médicos entenderem algumas, pelo menos os porquês que a gente chegou a fazer uma coisa ou outra. Muitíssimo obrigado, viu, pessoal?